Vocês agora sobre esse livro aqui que eu terminei de ler agorinha. Esse livro é Nunca é Hora de Parar, de David Goggins. Esse cara aqui, ele teve uma infância difícil, violenta, com agressões, de pobreza, e infelizmente isso tudo fez com que ele criasse uma mentalidade de, segundo ele diz, de vítima, e não conseguisse parar para pensar qual era a responsabilidade dele diante daquela situação. É o que ele fala basicamente aqui no primeiro capítulo dele. Ele narra um pouco a história. Esse livro aqui é muito autobiográfico. Ele narra exatamente o que ele viveu, as dificuldades que ele enfrentou e as provas que ele mesmo se propôs a fazer para fortalecer o corpo e principalmente a mente, porque ele diz que se você quer realmente ter uma mente forte, capaz de superar desafios, você tem que fazer com que o seu corpo também seja forte, né? Então ele faz essa analogia. Para que você tenha uma mente forte, o teu corpo tem que ser forte. Aí depois no segundo capítulo, né, ele narra como resolveu decidir mudar de vida, e ele fala que aos 24 anos ele resolve entrar por um grupo de elite da Marinha Americana, que são os SEALs. E ele fala e narra toda a preparação e a dificuldade que foi participar desse grupo. Depois, no capítulo 3, ele descreve essa filosofia de vida fundamentada na resiliência e na proposta de se impor desafios para superá-los. E por mais que ele não conseguisse superar de primeira, a derrota ou o fracasso era apenas um meio ou um caminho que ele tinha que passar para alcançar a vitória, alcançar o sucesso e a realização. Então ele não via como derrota. Ele via como uma preparação para a próxima vez ser melhor ainda. Isso aqui é bem legal. E para quem gosta de corrida, de esporte, natação, ciclismo, esse livro aqui é um prato cheio, não é? No quarto capítulo, no terceiro capítulo, ele descreve a filosofia de vida, né, baseada na resiliência e disciplina. Isso tudo desenvolvido através dos desafios que ele mesmo se impunha. Depois, no quarto, ele apresenta a regra dos 40%, que no exército nós chamamos de Shivunk. O que seria o Shivunk? Seria aquele exato momento em que você acredita que não é mais capaz de ir adiante, mas que você ainda tem aquela reserva de energia que você desconhecia justamente por não ter se colocado em situações de extrema necessidade, de extremo cansaço, mas que você consegue superar por meio da força mental que é desenvolvido ao longo do treinamento, né? Então, esses 40%, ele chama a regra dos 40%. No exército aqui nós chamamos de Shivunk. O Shivunk é aquele sprint final. Quando você está na corrida, você acha que já vai parar, não vai aguentar mais, é só o fôlego que está te faltando, você mantém a corrida e você consegue sim chegar no final, né? Por causa dessa reserva energética que nós temos e que a maioria desconhece que tem essa reserva energética para conseguir completar um desafio. Seja esse desafio qual for, ou uma corrida, uma maratona, um ciclismo, uma luta, um campeonato, ou mesmo ler um livro em 5 dias, em um dia, ou então se propor fazer uma atividade física todo dia, caminhada, corrida, musculação, não importa o que você se propõe a fazer, sempre vai aparecer dificuldades e sempre vão aparecer aqueles empecilhos do dia a dia que vão te impedir de naquele dia conseguir realizar, mas que você pode deixar isso para depois ou para amanhã, né? Ou seja, você se começou a fazer uma coisa, por mais que tenha empecilhos, impeditivos, obstáculos, não importa. Hoje eu não consegui, amanhã eu consigo. Esse mês não deu, no próximo mês eu consigo. Ou seja, é simplesmente você não parar, não desistir. Porque as dificuldades sempre vão aparecer, sempre vão existir, né? E é normal, é natural. Tá. Então, depois ele fala no capítulo 5, que a gente tem, né, que ter um biscoito, ele chama aqui de potinho, né, dos biscoitos, que são as lembranças das conquistas e realizações que a gente conseguiu ao longo da vida e que às vezes a gente esquece e que a gente tem que relembrar exatamente essas conquistas, porque mostra o quanto a gente já foi forte, determinado, resiliente e conseguiu alcançar nossas pequenas conquistas, médias conquistas ou grandes conquistas, dependendo da tua perspectiva, é claro, né? No capítulo 6 ele fala aqui também que devemos olhar no espelho e com sinceridade, o que é bem difícil, não é? Porque ele fala assim, você tem que se olhar no espelho e perguntar o que realmente eu estou fazendo para ter a vida que eu tenho, ou
O que eu estou deixando de fazer para ter a vida que eu quero ter? E basicamente são perguntas bem difíceis que vão ser incômodas, mas que é necessário a gente fazer. No capítulo 7, A Hora da Verdade, ele fala do valor do sofrimento voluntário. Ele mesmo se impõe sofrimento para mostrar o quanto que ele pode, o quanto que ele é forte, resiliente e persistente em alcançar seus objetivos. Depois, no capítulo 8, ele fala que a gente tem que enfrentar os nossos medos. E o medo, um dos principais medos que os seres humanos têm, nós temos em geral, é o medo de não realizar, de fracassar. Só que aí que está a grande charada, né, do livro, que na minha perspectiva foi o fracasso, como a maioria das pessoas encara, não é um fracasso, né? Ele é apenas o meio que você teve que passar para chegar ao sucesso ou à realização, melhor dizendo. Então, o fracasso é apenas uma etapa que você teve que passar para se preparar melhor e mais para alcançar a sua realização. Então, não encare o fracasso como algo que vai te impor tanto medo assim, porque se você tenta, você vai fracassar, né? Então, só fracassa quem tenta e quem faz. Quem não faz nada vai fracassar com o quê, né? O fracasso é não tentar. Depois, no capítulo 9 e último do livro, ele fala, né, um pouco de melhorar o mundo, as pessoas ao nosso redor, mas que a gente tem que fazer isso não tentando corrigir o mundo ou as outras pessoas que estão ao nosso redor, mas dando exemplo de coisas e de ações, palavras que você gostaria que os outros tivessem e você mesmo fazer, né? E você mesmo ter essas ações, esses pensamentos, para que você seja um exemplo. E a partir do teu exemplo, você consiga inspirar as pessoas ao seu redor. Então, basicamente, esse é o livro. Terminei em 5 dias, acho que deu mais 6 horinhas de leitura. E eu achei ele muito bom, né? Principalmente para quem já foi do Exército, de Forças Armadas, tem essa pegada mais de querer passar num concurso mais ou menos específico relativo ao mundo militar. Então, e também para quem é esportista de endurance e para quem pensa que não consegue alcançar seus objetivos porque tem muita dificuldade, muitos empecilhos. Então, cara, é para todo mundo, na verdade, que quer melhorar enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano. E porque se a gente tem uma missão aqui nesse mundo, nessa terra, é evoluir. Evoluir em todos os aspectos. Mental, físico, espiritual, comportamental e etc. Então, recomendadíssimo esse livro. É uma leitura muito fácil, muito simples. Basicamente, a narrativa, ele narra as histórias, as peripécias e as aventuras que ele mesmo se propôs para se desafiar e superar e ser uma pessoa melhor e, como ele diz, a mais casca grossa do mundo.